Meus cumprimentos. O tema é o tesouro escondido. A parábola do tesouro escondido. É uma bem conhecida parábola de Jesus que aparece apenas em Mateus, capítulo 13, versículo 44. A parábola da pérola de grande valor. Ela ocorre logo após a parábola da pérola, que tem um tema semelhante. O tesouro perdido tem sido retratado por artistas como Rembrandt. A parábola do tesouro é uma das mais curtas parábolas de Jesus, mas tão profunda quanto qualquer outra. Mateus 13, um único versículo, o 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Agora o Evangelho gnóstico de Tomé. Evangelho de Tomé, verso 109. É mais longo um pouco. Disse Jesus: o reino se parece com um homem que possuía um campo no qual estava oculto um tesouro de que ele nada sabia. Ao morrer, deixou o campo a seu filho, que também não sabia de nada. Tomou posse e vendeu o campo. Mas o comprador descobriu um tesouro ao arar aquele campo. A natureza oculta do tesouro pode indicar que o reino dos céus ainda não foi revelada a todas as pessoas. A parábola do tesouro escondido pode ser entendida a partir da ideia de que tudo que é valioso tem um preço a ser pago. O homem não vendeu tudo o que tinha e comprou o campo porque achou o campo interessante, mas porque o tesouro que estava escondido nesse campo valia muito mais do que tudo o que ele tinha, tudo o que ele possuía. Essa era uma prática considerada comum naquela época. Por questões de segurança, os chefes de família muitas vezes enterravam a parte ou quase toda a totalidade dos seus bens. Eu tenho uma experiência pessoal nesse assunto de tesouro escondido. Certa ocasião, o meu amigo e companheiro de Rotary, de maçonaria, Luiz de Paula Ferreira, que tiveram uma informação de que na sua chácara São Jorge, aqui mesmo pertinho na Vila Brasília, havia um tesouro escondido. Um pote, como era chamado na época. E ele não estava querendo ir sozinho lá. Talvez até lhe faltasse coragem de enfrentar coisas assim tão misteriosas. E me pergunta se eu podia ir com ele. Na mesma hora eu concordei. Posso perfeitamente, por que não? Ele disse: eu tenho 2 homens de confiança que vão cavar a terra. E de fato fomos mais ou menos lá pela meia-noite. Eu fui com ele na caminhonete. Ele não saiu da cabine da caminhonete. E eu desci, fiquei com os homens, eles cavando. E depois, praticamente 1 hora, realmente apareceram as moedas. 5 ou 6 moedas, mas que não eram de ouro, eram de cobre. Então havia o pote, havia as moedas enterradas naquele local, a informação fora correta, a única diferença é que não era um tesouro, já que o cobre valia muito pouco. Outra experiência que ocorreu com um grande amigo meu, lá na década de 30, Juca de Xixico, o famoso Juca de Xixico, dono da farmácia São José, informado de um tesouro escondido, de um pote, ele o desenterrou e era tão valioso que ele passara 2 longos meses viajando pela Europa. Era chamada viagem Volta ao Mundo, para vender esse tesouro. E, na volta, a sua farmácia foi montada, a maior farmácia do seu tempo, e construído o famoso Hotel São José,
na Praça Coronel Ribeiro, por Chiquinho Guimarães, o mesmo construtor da Catedral, do Clube Montes Claros, do Grupo Gonçalves Chaves. Então, era realmente valioso, porque além da longa viagem de 2 meses em terras estrangeiras, Juca de Xixico construíra o maior hotel do interior de Minas naquela ocasião, o Hotel São José, que está lá até hoje. Eu morei lá por mais de um ano como hóspede, ainda estudante, lá pelos idos de 1954, 55, e tinha como grande amigo o Juca de Xixico, era o dono com Dona Emília, a esposa dele. Segundo consta, eu volto ao texto da palestra, o maior problema não era esconder os bens, pois se tratava de medidas protetivas. Mas muitas vezes os chefes não contavam para ninguém a localização do esconderijo. E quando vinham a falecer, o tesouro permanecia escondido ali, em segredo, esquecido, só informado de forma mediúnica ou em sonhos a alguns privilegiados. Encerrando, há um grande valor de caráter nessa personagem da parábola, porque ao encontrar o tesouro, ele poderia simplesmente fugir com ele sem dar satisfação a alguém, a ninguém, mas pelo contrário, ele escondeu novamente e pagou o valor devido na compra daquele terreno, vendendo tudo o que possuía.